Nós estamos falando de Joana de Ângeles, dando continuidade a um estudo, né, que nós fizemos. Não é nem estudo, na verdade, é um trabalho de reconhecimento da obra dela. E é o Homem Integral. O Homem Integral tem a intenção de mostrar o quanto nós precisamos ser o todo. A Vânia falou hoje na abertura e usou uma palavra que eu acho chave para nós, que é transformação. E é uma transformação mesmo, porque à medida que a gente se conscientiza que precisamos trabalhar o nosso todo, a gente se transforma. Então, é isso que nós vamos ter que observar hoje no trabalho que foi feito para que a gente possa chegar a essa meta. Eu estou trabalhando isso já há alguns encontros e hoje nós vamos ver o devir psicológico, o conceito de saúde e o homem moderno. Tudo isso para mostrar essa maturidade psicológica da qual nós estamos falando. Então, começando pela saúde. Lexicamente falando, saúde quer dizer aquela pessoa que é sã, tem saúde, né? Que tem as funções orgânicas funcionando direitinho. Saúde material, saúde pessoal. Física. Lexicamente é isso. É uma pessoa sã, que tem essa condição que está todo o organismo funcionando. Agora, se a gente for na Organização Mundial da Saúde, eles têm um conceito que vai um pouco além, que entra no que você está dizendo, que é a parte psicológica, né? Que a saúde tem que considerar e tem que reconhecer que o bem-estar psicológico é necessário para se dizer essa pessoa tem saúde, né? Então, a saúde cede espaço, muitas vezes, ao conflito, né? Às vezes a gente tem conflitos e a gente pergunta para onde vai a nossa saúde? E aí a gente começa a perceber que nós precisamos realmente cuidar desses conflitos que nada mais são que emoções exacerbadas, emoções que a gente não sabe administrar, emoções que nos pegam, vamos dizer assim, de calça curta, né? E que a gente não sabe lidar com elas. E elas vão trabalhando a nossa incapacidade de ter saúde. Concluindo, é isso. Então, esses conflitos, muita gente, na psicologia, a gente usa termos como neuróticos, né? Pessoas neuróticas, psicóticas, enfim, tem uma terminologia muito grande. Mas esses comportamentos neuróticos são fatores, a gente considera, psicogenéticos. E é importante a gente lembrar que agora essa psicogenética, ela é super moderna, ela veio para mostrar que existe corpo e alma, não é só o corpo. A psicogenética, quer dizer, ela vem acima da genética. A genética clássica, ela, de alguma forma, ela foi muito ditadora, ela castrou por várias décadas um pensamento que só o que valia era a parte genética. Hereditariedade, os genes e papapá, tudo se jogava a culpa nos genes. Tipo assim, filho de peixinho, peixinho é. Lembra desse ditado? E hoje, com a psicogenética, a gente já sabe que não é bem assim. Nós não representamos os nossos genes. Então, isso é muito importante para a gente começar a perceber que a própria ciência
está evoluindo a favor do trabalho que analisa a alma, o espírito. Certo? Então, Eu não entendi o que você falou. Você está falando que então a gente não se baseia nos nossos genes? Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Então, meu filho não precisa ser igual a mim. Nunca vai ser igual. Não, nunca. Pode ter trejeitos ou manias que você tem. Mas essas manias, esses trejeitos, eles são aprendidos. Ele aprende a fazer igual você, né? Agora, em termos de caráter, de perfil, nunca vai ser igual, né? Então, essa coisa de dizer que, é igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Não. Cada um, e aí entra uma palavra muito importante que eu quero dizer, ela tem um peso muito grande que chama individualidade. No Livro dos Espíritos, vocês vão ver, inclusive no livro do Homem Integral, a Joana fala muito, ela usa muito a expressão individualidade. E o que é individualidade? É exatamente aquilo que a gente está mostrando, que ninguém substitui ninguém. Ninguém substitui ninguém. Porque nós não estamos falando numa empresa, num trabalho, em algum serviço físico. Nós estamos falando da identidade. Então, cada um é único, é individual nesse sentido. Tanto é que a gente tem as impressões digitais que comprovam que somos um diferente do outro. E é assim que a gente monta o nosso caráter mesmo. Nós somos a soma da sociedade, nós somos a soma da cultura, nós somos a soma da religião, nós somos a soma da inteligência que nós temos. Nós somamos tudo isso. E cada individualidade interpreta de um jeito aquilo que ouviu. Aí pronto, já faz toda a diferença na mudança de comportamento. Então, quando a gente fala que um comportamento neurótico, ele não é herdado. Não é herdado. Ele chegou a esse ponto por outros motivos. Deu para perceber esse ponto? Então, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima, isso é o que está escrito no livro, de visão correta a respeito da vida, necessidade ética, emocional e humana. Então, essa é a conclusão desse item. Como você enxerga, como que você conclui. E isso já está levando você a um traço psicológico. E aí, gente, eu não sei por que só... Bom, e aí vamos para doenças físicas e mentais. A consciência é um fator extrafísico. Consciência é extrafísico, ele não é físico. Ou é físico? O que vocês acham? Não. Vocês sabem onde que está a consciência? Está na mente. E a mente está no cérebro? Não, a mente está no espírito. Pronto. Então, a consciência, ela é extrafísica, como diz aqui o texto. Então, o fato de cada um ter uma consciência e que faz a diferença, considerando que nós temos que trabalhar a consciência para não entrar num problema de saúde, a pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: como que funciona esse equipamento? Porque o corpo tem um equipamento, né? Tem o cérebro, tem coração, tem pulmão, tem estômago. Como é que funciona a consciência? E ela fala de equipamento da alma. E aí entra uma outra informação muito interessante, que a gente fala muito, que são as faculdades. A palavra faculdade também é
importantíssima no nosso conceito espírita. Porque o livro dos Espíritos está recheado dessa palavra, mas recheado. E eu digo a gente porque enquanto eu não tive essa consciência, eu não enxergava essa palavra no livro dos Espíritos. Mas eu gostaria que vocês, a partir da hora que lerem agora, prestem atenção quantas vezes vai aparecer essa palavra, faculdade. E que a gente nem sabia exatamente o que era. Então, as faculdades são aptidões inatas, ou seja, cada individualidade tem, ao ser criado, ao nascer, essas engrenagens. São várias faculdades. Uma delas é a consciência. E todas elas precisam trabalhar em harmonia. É igual uma engrenagem mesmo. Quando uma se desequilibra, desequilibra todas as outras. Então, quando eu tenho que trabalhar minha consciência, eu tenho que prestar atenção o quê? No pensamento, por exemplo. Que o pensamento também é uma ferramenta que eu tenho, vamos chamar de virtual, vamos chamar de extrafísico, enfim, mas que está na alma, né? Não está no corpo, e que ela tem que ter qualidade. Então, repara como o que eu estou tentando mostrar, que a parte orgânica e a parte psíquica também precisam trabalhar em harmonia como uma engrenagem. Porque é a partir dessas faculdades, que nós falamos de duas, consciência e pensamento, por enquanto, mas são mais de 30. Então, elas é que vão nos permitir ter saúde física e mental. Porque elas são mais importantes. Elas sobrevivem ao nosso corpo. Então, é com elas que nós temos que primeiro prestar atenção. Então, esse fluxo e refluxo entre o corpo e a psique, nós temos que ter muito cuidado e dar a devida importância. Aí tem um outro capítulo que chama a tragédia do cotidiano. E a Joana faz esse link com essa saúde e diz assim, ao lado da violência cultural, socialmente falando, que a gente está no momento, ela diz assim, as religiões apressadas que tentam ser salvadoras, na sua ingenuidade mítica, arrasta multidões desprevenidas e sem esclarecimento, cultuando o paraíso eterno, não trabalhando o idealismo, sem trabalhar o idealismo latente no homem. Resumindo, o texto diz assim, que muitas vezes a gente vai procurar nas religiões um reconforto, um conforto, mas que as religiões muito apressadas falam assim, vai ter a vida eterna, é só orar, fazer o terço, qualquer coisa assim. Ou seja bonzinho, que você vai para o céu. No entanto, a frase termina dizendo, não trabalhe o idealismo latente no homem. O que é o idealismo latente no homem? As suas ideias? Pode ser. É o cuidado, dentro do gancho que eu estou trabalhando, é o cuidado com as faculdades. As ideias fazem parte do pensamento. Então, se a gente não tomar cuidado com aquilo que nós viemos fazer, que é o ideal, qual é o nosso ideal de vida? O que vocês acham? Ser feliz. Que mais? Lá atrás, está todo mundo muito quieto. O que é? Qual é o ideal do ser humano? Ser feliz? Evolução. Que mais? Evolução? Paz de espírito? Então, na verdade, o crescer, evoluir, crescer, ter paz, faz parte de você trabalhar esse conjunto de instrumentos que veio junto com você quando você nasceu.
Então, se todo mundo pode pensar, significa que se alguém teve uma boa ideia, eu também posso ter uma boa ideia. É um instrumento dado a todo ser humano. Somos todos iguais em quê? Nessa capacidade de desenvolver as nossas faculdades. É isso que nós estamos, é disso que nós somos todos iguais. Nas nossas capacidades, potencialidades. Eu tenho essa potência. Então, no momento que eu tenho consciência que eu posso, eu vou atrás. Eu posso até não estar muito feliz, mas eu sei que eu posso encontrar a solução. E a finalidade da vida, dizem os filósofos, que é encontrar a solução. Porque a felicidade que a gente pensa, né, a palavra felicidade é muito ampla, ela não é possível existir, ela é utópica. A gente tem momentos e tem momentos, mas a felicidade, aquela felicidade que você quer deitar em berço esplêndido, não é assim. Você sempre vai ter dificuldades, você sempre vai ter desafios, sempre. Agora, se você tiver desenvolvido bem a sua engrenagem psíquica, você vai ter sempre coragem, você vai ter sempre iniciativa, você sempre vai ter força de vontade, você sempre vai ser esperto para resolver o problema, e assim vai. O desafio não te derruba. Esse é o ponto. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 71 diz assim: a inteligência, a pergunta é, a inteligência é um atributo do princípio vital? Então, aqui já tem mais um instrumento, que é a inteligência. Então, nós falamos da consciência, falamos do pensamento e agora a inteligência. É um instrumento para ser. Quando a gente diz instrumento, significa precisa crescer. Esse instrumento precisa crescer. A inteligência, ela não vem pronta. Se você está no primeiro ano, você não é tão inteligente como quando você está no último ano da escola, por exemplo. E assim por diante. Porque a inteligência, ela precisa de conhecimento. Então, a pergunta de novo, do Allan Kardec. A inteligência é um atributo do princípio inteligente? Resposta. A inteligência é uma faculdade especial. Olha lá a palavra faculdade. Que lhes dá com o pensamento, com a vontade de agir, com a consciência de sua existência e sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e prover as suas necessidades. Gente, não é linda essa resposta? É linda, é completa. O que é inteligência? É uma faculdade especial do pensamento, da vontade, da consciência e da individualidade. Tudo o que eu falei está aqui, na pergunta 71. Continuando. Agora, voltando para Joana de Ângeles, ela fala do homem moderno. Ela diz assim: enquanto ele, esse homem moderno, não considerar a própria imortalidade e consciência espiritual, deixando as ilusões temporárias, sem medo da vida e da morte, da sombra da luz, ou do transitório e do permanente, da aparência e da realidade, o ser integral demorará para conquistar a maturidade psicológica que estamos falando. Então, a palavra-chave aqui também, nesse texto, ela diz assim, que enquanto a gente não considerar a imortalidade, o que significa mortalidade também? Vamos pensar assim, não só do corpo físico, né? Porque todos nós temos assim um receio com a morte física. Porque nós não somos tão assim desenvolvidos para entender. A gente entende pela teoria, mas na prática
meio difícil ainda. Então, essa consciência espiritual, ela vem à medida que a gente evolui. Então, a evolução, gente, o que eu quero chamar atenção, não é ser bonzinho nesse sentido. Sabe? Eu sou bonzinho, eu sou generoso. Tudo isso é necessário, obviamente. Mas, se você não tiver um conhecimento, um entendimento, tirar uma experiência das dificuldades que você tem. Por que eu passei por isso? O que eu aprendi com isso? Se não fizer esse trabalho, de nada valeu. Porque nós estamos falando da alma, da imortalidade. Então, e como nós, quando ela fala assim, o ser integral demorará a conquistar a maturidade psicológica, significa o seguinte, nós vivemos num mundo que é um mundo dual. O mundo é dual. É dia, noite é dual. Frio, calor é dual. Vida e morte é dual. Tudo, qualquer coisa que você pensar é dual. E exatamente essa dualidade é que faz com que nós, às vezes, na maior parte das vezes, ficamos em dúvida. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir para cá ou para cá? Sabe aquele o certo e o errado, o bom e o mal? Como que eu reajo nessas coisas? Então, a maturidade vem se eu consigo pensar nessa consciência espiritual. Tá difícil entender isso? Não, né? Com as palavras eu acho que não é tão difícil. Mas onde está a dúvida? Porque quanto mais você sabe, mais você não precisa do seu livre-arbítrio. Porque você vai decidindo pelo seu conhecimento. Você não tem que ficar em dúvida. Se você já sabe que aquilo é preto, que aquilo é branco, não tem o que decidir, né? Você já tem conhecimento sobre aquilo. Você fez uma colocação que parece lógica mesmo. Mas acontece assim, que entre o branco e o preto tem vários tons. Sim. E às vezes um desses tons vai ser teu desafio. E aí é que vem a dificuldade. Porque, na verdade, por mais que você saiba alguma coisa, em termos de consciência espiritual, você sempre vai ter algo para crescer. Porque a gente foi criado simples e ignorantes. Então, significa o quê? Que eu, no estágio que eu estou, eu vou ter muito o que aprender. Ainda. Então, a primeira coisa é que quando a gente tem a dualidade para tomar uma posição, é fazer que nem aquele psicólogo que disse, eu só sei que nada sei. Porque à medida que você tem certeza nos conflitos, eu estou dizendo, né? À medida que você tem muita certeza, é capaz de você não se sair bem. Porque, na verdade, ela vai falar aqui, mais para frente, e adiantando, nós vivemos num mundo de relações. Quando a gente vive em mundo de relações, a própria individualidade, ela não se impõe sozinha, porque ela depende do outro. Então, é a lei da sociedade, que temos isso no Livro dos Espíritos. A lei da sociedade funciona de que forma? Que você tem que se relacionar com o próximo. Então, por que a gente vive em sociedade? Porque eu vou aprender com o próximo. Eu vou aprender com o próximo. Não tem como. Quando o próximo me irrita, ou quando o próximo faz o que eu não acredito que tenha que ser feito, eu estou aprendendo. Porque eu só cresço. É interessante que a gente não consegue crescer sem o outro, sabia? Se não tem o outro, eu não cresço.
Oi? Sim, mas eu só me enxergo no outro. Eu só aprendo com o outro mesmo. Né? Então, uma pessoa que vive isolada, ela não vai crescer. Porque o outro é o meu desafio. E aí ela fala da infância psicológica, que é interessante, dentro daquilo que a gente falou, que a gente nasce simples e ignorante. Então, veja, a infância psicológica é um dos mais graves problemas que existe para um ser humano. Por quê? Porque ele cria mecanismos inconscientes de evasão dos deveres, da luta, da renúncia, do sacrifício que se impõe a um adulto. Então, se a infância espiritual, sabe aquelas pessoas que bate a cabeça e não aprende? Isso a gente chama de infância espiritual. Por quê? Por algum motivo, ou de vidas passadas, ou sabe-se lá por quê, ele não aprende a ser adulto. Ou seja, ele não sabe lutar, ele não sabe renunciar, ele não sabe quais são os seus deveres morais. Acho que é o meu. Então, esses deveres é que são nossa lição de casa. Nós precisamos deixar de ser medrosos, nós temos que deixar de ser instável, nós temos que deixar de ser ciumento, sabe? Todas aquelas emoções negativas, invejoso, ciumento, raivoso, magoar, ai, tudo me magoa. Poxa, isso é infantil. Então, de fato, nós, quando você se magoa, você tem que falar assim, puxa vida, por que eu me magoei? Exatamente por quê? Que poder tem o outro de me magoar? E aí você percebe que ele foi um desafio. Porque o teu desafio é não se magoar. Simples assim. Simples e difícil, né? Porque não se magoar e sair da infância psicológica precisa de muito treino. Precisa de muito treino. Mas a hora que você conseguir uma vez, você já sabe qual é o caminho. Tem outro momento que ela fala da reconquista da identidade. O que é isso? Reconquista. Cada criatura é a soma da própria experiência, como nós já falamos, cultural, social, intelectual, religiosa e moral principalmente. Eu quero lembrar aos que estão junto com a nossa caminhada de conhecimento, que o Livro dos Espíritos, ele é ciência. Por quê? Porque a ciência muda a toda hora. Eles descobrem coisas diferentes. O Livro dos Espíritos é filosofia. Por quê? Porque a filosofia vai questionar tudo que é novo. Até que ponto esse novo se encaixa com a atualidade. E ela é moral. Muita gente fala assim, é ciência, filosofia e religião. Não é religião, porque religião tem uma conotação de regras. Tem uma conotação de que você tem que seguir um contexto daquela escola, daquela crença. E por que para nós é ciência, filosofia e moral? Porque a moral faz parte daquela engrenagem que eu falei. Porque aquela engrenagem, consciência, pensamento, inteligência, livre-arbítrio,
né? A lógica. Tudo isso, quando elas estão equilibradas, você tem a moral. Você tem que ter essa consciência, porque senão você não vai ter moral. Você vai ficar mais perto do mundo dos animais, usando o instinto, ao invés de usar a consciência. Então nós temos que cuidar dessas nossas faculdades, porque todos nós as temos. Então a pergunta sempre vai ser assim: de que tamanho está a minha moral? Porque moral não é só não mata, não rouba, não sei o que lá. Não, isso aí acho que já está incorporado na gente, graças a Deus, né? Não é disso mais que nós estamos falando. O que a gente pode colocar nesse pacote de moral? Hoje. Tem muita coisa, muita coisa. Na prática podemos falar assim, não fazer fofoca, por exemplo. Respeito, a não se magoar. Oi? Ixi, não chegou aqui a tua voz. É? Lealdade. É, mas como que o outro vai saber que você foi leal? Porque o outro tem que perceber. Não. Essa é o trabalho quando você vive em sociedade. Você é leal, só você sabe. O que adianta? Só você sabe? Como é que você perdoa alguém? É um passo à frente. Entende? Eu peguei o livro dos Espíritos, a pergunta 766, só para confirmar, e diz assim: a vida social está na natureza? Né? O que Allan Kardec está perguntando? É obrigatório eu viver em sociedade? E a resposta: Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades, olha, aparece de novo, necessárias à vida de relação. Então, a resposta fica clara de que nós não estamos aqui sem instrumentos para viver bem e fazer o outro se sentir bem. Nós temos todos os instrumentos do mundo para que isso aconteça. Mas como nós somos ainda muito simples e ignorantes, por isso que existe tanto sofrimento nesse planeta Terra. Guerras e mais desentendimentos, rivalidades e etc. E aí também ela chama atenção para o ter e ser. O que remete esse capítulo, ter e ser? Diz assim: a psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. Tá claro aqui? Então as coisas mudaram? Mudaram. Tudo se modernizou? Modernizou. Então esse é um exemplo. Antigamente, para você respeitar alguém, esse alguém tinha que estar no topo de posse. Ah, ele é rico. Ah, você baixava a cabeça. Bababá, né? É um coronel, sei lá o que ele é. Então, a psicologia sociológica, porque a sociedade nos educava a fazer assim, com os mais poderosos. Ele manda, eu obedeço. Era assim. Era da cultura. E aí, o que você começa a perceber? Que a felicidade era medida, antigamente, continua o texto, né?
A felicidade era medida em ter acumulado a fortuna e a vida cheia de negócios, compra e venda, e favores e posição. No momento, naquele momento, não se cogitava averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes ou apenas fingiam ser felizes. Gente, vocês não fazem ideia como eu tenho depoimentos de pessoas reclamando: ah, mas ela tem uma casa, ah, mas ela tem um carro, ah, mas o pai dela tem dinheiro. Ah, isso é moral? Isso não é moral. Então não desenvolveu moral, se alguém fala assim. Por quê? Porque ela pode ter o que ela puder ter. O que eu tenho com isso? O que eu posso fazer com isso? Nada. E ninguém garante que só porque tem poderes materiais, que a alma dela é feliz. Então é assim que eu tenho que desenvolver a minha moral, percebendo que atrás daquilo que eu vejo tem outra história. Muito diferente daquilo que eu tenho a ilusão de ser. Então, a recomendação no capítulo seguinte da Joana, é sobre observar. Porque, de fato, a complexidade da vida, a gente joga tudo no: ah, tem sorte, é o destino, vem de berço, né? Aqui se usa muito essa palavra, né? É de berço. Gente, a vida é muito mais complexa do que isso. Muito mais. É tal da imortalidade, que a gente tem que ter consciência que ela existe. E que tudo passa. E que tudo é efêmero. E o que sobra é a minha experiência. É o que eu entendi com isso. Então, na verdade, neste capítulo ela termina dizendo assim: não há como transferir para o outro, deixa eu ver aqui, não há como transferir para o outro a tarefa que te diz respeito. O excesso de esforço de um enfraquece o outro, que se deleita por falta de movimentação. O que ela termina dizendo é que não tem como eu transferir uma responsabilidade minha para o outro. Tipo assim: ah, eu não consegui por quê? Ah, porque o outro lá tem um padrinho lá e conseguiu pôr ele lá dentro, sei lá. Sabe aqueles comentários? E aí, você está transferindo um entendimento do todo, que na verdade, o que deveria de ter era 2, 3 vagas e não uma. E não jogar a culpa na pessoa, sei lá. Então tem que ampliar o raciocínio crítico para perceber que ninguém tem culpa diretamente. Não é nada pessoal. O que você aprendeu com isso? Gente, essa é a grande questão, que se você não o faz, você se acomoda e debilita o outro que está do seu lado também, se ele depende de você. Debilita, porque você não está ajudando nem ao outro pensar. Bom, aí tem mais um capítulo que chama o devir psicológico. O que é o devir psicológico? Quer dizer, ele já está demonstrando que nós não estamos prontos,
que nós estamos em construção, né? As nossas faculdades, elas são muito pequenas ainda, eu preciso alimentá-las melhor. Por isso que é o devir psicológico. Então, mas por muito tempo, por isso que a gente cresce, as coisas mudam, mas por muito tempo, inclusive na área da psicologia, ela encontrava a raiz dos problemas no ser humano, no sentido assim, ele é assim porque ele teve um passado daquele jeito. Aquela pessoa é rude, é egoísta, porque aconteceu na infância, na juventude, do jeito que foi educado, porque o pai foi grosseiro, agressivo, a mãe foi... Todos os problemas jogavam nos pais, né? Tanto é que você ia na terapia, na psicólogo, teu pai te fez isso, te educou desse jeito. Aí o que acontecia? Aquela criatura, sabe o que acontecia com ela? Ela saía de lá mais revoltada. Ela ia para casa e brigava com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô. Lógico que eles são culpados do jeito que eu sou. Não é? Não, eu não tenho nada com isso. Eles que me educaram. Gente, olha como mudou até a própria psicologia. Você é uma individualidade. Se você se conscientiza de alguma coisa, dá um jeito. Dá um jeito. É mais difícil. Vou sair de casa, vou ficar sem... Bom, está nas tuas mãos. O que você quer fazer? Ou você vai receber essa agressão toda que você diz, ou você vai sair de casa. Ou alguém diz que você não pode sair de casa. Então, são coisas que, se você não pensa na tua individualidade, ninguém vai pensar. Porque só você sente. Então, vamos para a pergunta do Livro dos Espíritos, para fechar esse raciocínio, na 844, que pergunta assim: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? O que vocês acham? Antes de pegar na resposta. A pergunta é... Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O livre-arbítrio é uma faculdade? A pergunta seguinte que tem que fazer é: você falou que você goza desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Mas no seu nascimento físico? Então, se é uma faculdade, qual é a resposta da pergunta dele? É uma faculdade. Inerente, está lá. Sim, mas desde quando? Desde a criação do espírito. Não é desde o nascimento físico. Eu tenho outro passado, outras vidas. Então, meu livre-arbítrio não veio agora. Esse é o primeiro ponto, porque é uma faculdade. Faculdade é do espírito. O espírito é mais velho do que eu imagino. Mas tudo bem. Então, de novo, o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta: desde os primeiros tempos. A liberdade é quase nula. Se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. De novo aparece a palavra faculdades. Se há uma faculdade, quando ele é criado, é só uma potencialidade. Potência. Isso. Que nem uma flor, que nem uma... Desenvolvida vai ser... ao longo das suas encarnações, das suas vidas. Isso. Então, o livre-arbítrio, às vezes, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, qual é a faculdade que não está funcionando? Livre-arbítrio. Porque você tem o livre-arbítrio de mudar todo um status quo, uma situação. Você tem toda condição. É que você não quer sofrer, né? Porque é lógico, se você vai fazer uma mudança, tem outras coisas implícitas em ter os desafios.
óbvio. É que a gente não é livre, nunca vai ser, porque a gente vive em sociedade. Então, eu sou livre até certo ponto. Mas é por isso que você tem que, sabe, você quer sair de uma situação, mas custo e benefício, sabe assim? Sim. Tudo vai ter um outro esforço para você fazer. Mas que você é livre, você é livre. Esse é o X da questão. Você tem uma faculdade que precisa crescer. Agora, qual é o preço que você vai pagar? A sua liberdade, a única liberdade que a gente tem, na verdade, é da escolha, né? Livre-arbítrio é escolha. É escolha. Livre-arbítrio é sinônimo. Bom. É o que a Vânia estava falando antes. Se você sabe que uma coisa, você tem que fazer uma coisa de uma determinada maneira, aí você não tem livre-arbítrio. Se você já sabe que tem que fazer certo, você vai fazer certo desde o primeiro momento. Claro. É a evolução. Claro, mas isso é porque aí você já não tem conflito, você já não está sofrendo, você já aprendeu. Claro. Você não tem mais que escolher. Aquele não, você vai ter outros. Então, gente, manutenção do propósito, que eu acho interessante também, é um outro item do livro. Diz assim: o inconsciente ordena o que fazer e o que realizar, numa ou noutra direção. Aqui ela está falando, deixa eu colocar vocês nesse cenário. O inconsciente é aquilo que a gente não lembra mais. Tudo que a gente não gosta, tudo que a gente não quer resolver, a gente joga, não é? A gente fala... Não tem mais necessidade, né? Não, às vezes tem, mas eu não quero enfrentar. Mas, por exemplo, o seu batimento cardíaco Não. está implícito naquelas coisas que você não tem mais consciência. Não, vamos fazer uma diferença aí. Tá, é isso que eu... Mas você está falando verdade, mas são palavras diferentes. Tem o automático e não automático. O coração bate porque ele já entrou no sistema automático. Eu nem percebo, ele já está fazendo. Mas eu não uso a palavra inconsciente nesse momento. O inconsciente, primeiro, ele é uma palavra que veio a partir de Freud e que trabalha a parte psicológica. Então, o que acontece? O psicológico nosso é quando a gente tem conflitos e a gente não quer resolver um problema, ou não pode naquele momento, enfim. Qualquer coisa que você está sofrendo e você joga para o inconsciente. Eu vou resolver isso outro dia, outra hora, na próxima encarnação, qualquer coisa assim. E fica no teu inconsciente. Só que o inconsciente, ele tem um grande negócio que não vai te deixar sossegado. Porque o inconsciente, ele trabalha de mão dadas com o consciente. Você fica consciente. Não, ele te joga uma sensação, ele trabalha com as emoções. Então, ele te joga uma sensação, você fala assim, por que isso me aborreceu tanto? Você não sabe por quê. Mas o teu inconsciente é que nem uma panela de pressão que está soltando uma força, energia, dizendo, vai, resolve isso porque está me perturbando. E o meu inconsciente já está cheio de coisa, eu não aguento mais. E aí você começa a trabalhar alguma coisa porque veio uma emoção que você não sabe nem porquê, mas que precisa resolver e por isso você tem que começar a ter consciência. E às vezes isso a gente trabalha na terapia, porque os ganchos que aparecem, a pessoa nem sabe por quê, mas não vai jogar para a mãe e para o pai, vai jogar nela mesma. Então, conclui dizendo assim, autoconhecimento exige despesa de energia. Claro, é difícil você trabalhar seu autoconhecimento, muito difícil. Leva tempo, leva anos, leva muito cuidado, muita atenção. Mas lembra de uma coisa, não fazer isso, você gasta muito mais energia. Porque o sofrimento acaba com a tua saúde. Aí você vai gastar muito mais energia. Então, ou você cuida do teu psicológico,
das tuas emoções e das tuas faculdades, ou você vai gastar muita energia. Última pergunta do Livro dos Espíritos. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Claro, nós estamos num estágio que ninguém sabe exatamente qual é a solução das coisas. Nós estamos cada hora descobrindo algo. Não é assim? E do cada momento. E que é diferente do outro. Também. Mesma situação. Exatamente. Por quê? Porque cada um tem um referencial. E também tem a evolução da humanidade. Não é só individual, da sociedade. Ele responde: esses homens eram precursores da doutrina espírita. Por isso que o Livro dos Espíritos é filosofia. Está aqui respondido. Esses homens eram os precursores, porque eles tinham visão do quê? Da imortalidade da alma. Preparam os caminhos, eram homens e se enganaram em alguns pontos. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra, a dualidade. A gente só cresce porque existe dualidade. Certo? Os prós e os contras. Aí, o resultado, que depois eu aprendo alguma coisa com o resultado. Muito bem. Deu para perceber o trabalho da Joana? Então, eu vou terminar com uma história. Vou contar uma historinha para vocês de 2 minutos. Para ficar bem, vamos dizer assim, registrado o nosso trabalho de hoje. Depois eu conto quem é o autor. A história chama Preparando para o Combate, mas com dúvida. Era um filósofo que estava no jardim dele arrancando ervas daninhas. E ele começou a se perguntar, o filósofo está sempre perguntando, depois de arrancar essa erva daninha, amanhã ela está morta. Será que eu estou agindo certo? Ele perguntou a si mesmo. Aquilo que chamo de erva daninha, ele continua pensando, é, na verdade, uma tentativa de sobrevivência que demorou milhões de anos para ser criada e desenvolvida pela natureza. Mas todo esse esforço esbarra agora na minha enxada, que quer arrancá-la dali. Quer matá-la. Por que eu estou fazendo isso? Ele se pergunta. Pensando. Está desenvolvendo a faculdade de pensamento. Né? Ele está trabalhando as faculdades dele, está pensando. Aí o jardineiro, pensa ele, o meu jardineiro moldou essa paisagem em harmonia com as montanhas e com as árvores, que ficou tão agradável e agora cabe a mim mantê-lo. Por isso que ele vai cortar as ervas daninhas, porque ele quer manter tudo limpo, arrumado. E a questão filosófica indaga de novo. Devo respeitar o trabalho do Criador, no caso o jardineiro, ou devo aceitar o instinto de sobrevivência da planta? Olha a dúvida. Estão acompanhando? Espera aí. Aí, quê? Ele? A pergunta é chata? Não, o jardineiro é chato. Jardineiro, o que deixou tudo harmonizado? Não. Ele, o filósofo? O filósofo. Então, devo respeitar isso ou aquilo, né? Espera aí, que eu já ver se tem mais. Aí, então, ele continua. Cada gesto do ser humano é sagrado, pensa ele, e cheio de consequências. E isso me força a pensar mais sobre o que eu estou fazendo. Aí, ele continua. Eu viajei, aliás, ele pensa
na erva daninha, dizendo: eu viajei de tão longe para chegar no seu jardim, por que você quer me matar? Aí ele pensa de novo e lembra do Novo Testamento, que diz: separar o joio do trigo. Eu estou diante de um problema concreto, pensa ele. Até que ponto é possível interferir na natureza? Essa interferência é sempre negativa ou pode ser positiva também? Efeito borboleta. Efeito borboleta. Mas ele ficou assim, entre a cruz e a espada, como se diz. E ele lembrou de uma passagem, esse filósofo, de uma leitura que ele fez, de um texto indiano de Bhagavad Gita, que diz assim, um guerreiro falando com Krishna. O guerreiro chamava Arjuna, falando com Krishna. Krishna, para eles, os indianos, é como se fosse um deus, né? O sábio máximo da verdade. Aí ele fala assim, pergunta para ele: é justo num combate matar um irmão? E o Krishna responde: você acha que pode matar alguém? Sua mão é minha mão. E tudo o que você está fazendo já está escrito que seria feito. Ninguém mata, ninguém morre. Essa foi a resposta do Krishna. Então, depois que ele terminou essa lembrança que ele teve, ele chegou a uma conclusão. E a conclusão dele foi a seguinte: quando algo... Bom, ele vai matar, né? Já que já estava escrito, né? Mas ele chega, ele chega à moral da história. Por isso que a palavra moral a gente coloca sempre no fim, né? Moral da história. Quando algo indesejável cresce na minha alma, peço a Deus que me dê a mesma coragem para arrancá-la, sem qualquer piedade. Com isso, nós conseguimos penetrar nas questões de Joana de Ângeles. Não é? Amém.